Livro de Isaías, capítulo 53. Você vai ler comigo ali no versículo 4 em diante. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 11: ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito, como o seu conhecimento e como o meu servo. O justo justificará muito, as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e os transgressores intercedeu. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que a tua graça, a tua misericórdia é derramada sobre o teu povo, aquele que te busca, aquele que está, Senhor Jesus, com sede de ti, querendo ouvir a tua voz. Aqui estão os seus filhos, ó Pai, necessitam ouvir, desejam ouvir, querem ouvir a tua voz essa noite, assim como eu também. Estamos juntos nesse momento para ouvir somente aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor possa derramar a tua unção também sobre esta família, sobre este homem, esta mulher, este jovem que está assistindo através da televisão. Que nesse momento agora o Senhor possa entrar neste coração, trazer realmente aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Que nós possamos ser impactados, curados, libertos, exortados para a honra e glória do teu nome. Que este momento nós possamos ter um encontro genuíno contigo. Que nesse momento nós possamos ser curados e libertos, e o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Que esta oração se estenda, Senhor, para também onde estiver uma boca falando de Ti, onde estiver um pastor, uma pastora, um ministro, um evangelista, falando da Tua palavra, seja dentro de uma igreja, ou fora, hospitais, presídios. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver um televisor ligado, o Senhor possa derramar uma unção agora, ó Pai, a unção que despedaça o jugo, e que o inimigo seja agora neutralizado, toda seta, todo dardo inflamado de Satanás seja neutralizado em nome de Jesus. Todo mensageiro do inimigo seja agora paralisado, destruído, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco de uma maneira que nós possamos entender, e assim glorificar o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você concorda com essa oração, diga amém. Oh, glória a Deus. Muitas vezes passamos por situações de nossas vidas e queremos que Deus, então assim, se faça presente. Queremos que Deus faça alguma coisa, porque confiamos nele e acreditamos nele. Se eu parar para abrir o microfone aqui e perguntar para você o que você gostaria que Deus fizesse nesse exato momento, creio eu que teria uma lista. Poderia ser essa lista imensa, mas você teria algo para pedir para Deus. De repente, nesse exato momento, vindo para o culto, ou até mesmo as pessoas que não puderam vir hoje, por situações que estão passando, e assim então começam a sofrer na face da terra, começam a passar por necessidade, começam a passar por lutas, dentro de casa, dentro do trabalho, nas ruas, até mesmo dentro de si, começa a passar por algumas situações difíceis, e começa a brigar com Deus, começa a buscar a Deus nesse momento. Eu vou dizer uma coisa para você, o livro de Isaías capítulo 53, ele traz para mim e para você algo tremendo. Ele mostra que houve uma troca, para aqueles que estavam destinados ao sofrimento, estavam destinados a passar por situações difíceis. Um consolo que eu posso dar para você essa noite, um consolo que eu posso trazer ao teu coração essa noite, é dizer que Jesus, ao ir para a cruz, ao se entregar na cruz, Ele trocou de lugar com você e trouxe para a tua vida uma coisa chamada vitória. Ele trouxe para a tua vida uma coisa chamada refrigério, cura, libertação, através da obra da cruz. Mas isso, querido, não foi fácil. Isso não é qualquer um que consegue fazer, somente Deus
tem capacidade de fazer isso. E eu quero trazer a igreja, eu quero trazer você que está nos assistindo, a entender uma coisa: o que Deus fez por você. Será que foi somente para as pessoas citadas na Bíblia? Ou será que é para nós que estamos aqui, né, nesta época, nesse dia de hoje? Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e olhamos como um livro, como passa a ser uma história. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido: a palavra de Deus, sim, ela foi atual, ela foi feita lá atrás, há mais de 2000 anos, ela foi realizada, mas só que também ela continua declarando os milagres, a vontade, o propósito, o poder de Deus para a humanidade no dia de hoje, para a tua vida no dia de hoje. Quando Isaías trouxe esse relato dizendo: olha o que aconteceu com Jesus, ele trouxe para nós, não para dizer coitadinho de Jesus, olha que peninha dele, ele foi maltratado, ele foi humilhado, bateram nele, crucificaram, coitadinho de Jesus. Quando Isaías trouxe esse relato, não foi para dizer isso. Isaías trouxe esse relato para dizer: olha como Deus te ama, olha como Ele ama a tua vida e se preocupa com o teu sofrimento. Olha como o que Ele está disposto a fazer pelas situações adversas que você passa. Quando Isaías trouxe esse relato, ele quis mostrar para a humanidade e quer mostrar ainda hoje, dizendo: olha como este Deus se preocupa com os seus filhos. Olha o que Ele é capaz de fazer. Meu querido, a cruz que era destinada a Jesus, ou melhor, que Jesus foi crucificado, não era destinado a Ele, era de um homem pecador chamado Barrabás. Se você conhece a história da Bíblia, você vai ver que naquele momento Jesus é colocado diante do povo e há uma escolha: Cristo ou Barrabás. E o povo escolhe a Barrabás para ser solto, porque naquela época deveria se soltar alguém que estava em prisão. A cruz já estava feita para Barrabás, porque Barrabás estava condenado à crucificação. E os estudiosos trazem que Barrabás era maior que Jesus. E ele precisou ser, não foi a cruz que foi serrada, meu querido, para adaptar ao corpo de Jesus. Foi o corpo de Jesus que foi puxado, que foi adaptado àquela cruz. Ele passou por situações no qual você hoje, de repente, não conseguiria passar nem um terço, nem um pedacinho. Por quê? Para quê que Jesus fez isso? Por que que Jesus foi humilhado? Por que que Deus mandou o seu único filho? Como diz em João 3,16, você pode olhar e lá diz assim: porque Ele amou o mundo de tal maneira. Esta tal maneira não existe na humanidade quem possa expressar esse amor. Ele trocou de lugar comigo e com você, porque o inferno estava destinado a você e a mim, a todos nós. Mas Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para a humanidade e disse: quando eu fiz a humanidade, eu disse, isto é bom, e Ele passou a amar. Então Ele se colocou à disposição a fazer tudo e mais um pouco, o que fosse preciso, para resgatar a humanidade novamente aos seus braços. O Pai que nós temos, que este Pai se chama Deus, eu vou dizer uma coisa para você: Ele é tão perfeito e tão maravilhoso, que mesmo sendo pecador como nós somos, Ele olha para as nossas vidas e diz: eu amo e ainda tenho esperança de vê-lo debaixo dos meus braços. E muitas vezes nós passamos batido nesta história. Tem pessoas que olham, tem pessoas que assistem o filme de Jesus, como tantos passaram por aí, tem vários filmes mostrando o que Jesus, as coisas que Jesus enfrentou. E todos olham e choram, porque fala: olha como que Jesus sofreu, olha que lindo, que coitado de Jesus. Meu querido, preste atenção, quando Isaías trouxe esse relato, quando Isaías colocou isso na palavra de Deus na Bíblia, foi para dizer à humanidade: o que vocês estão fazendo por aquele que amam a